Daniel, capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O tema da mensagem: fidelidade em terra estrangeira. O tema central é a firme decisão de Daniel de não se contaminar. Viver em um mundo que se opõe aos princípios de Deus sempre trará desafios. Assim como Daniel enfrentou a pressão de se conformar à cultura babilônica, nós como cristãos enfrentamos uma constante tentação de nos adaptarmos aos padrões do mundo, que frequentemente se opõe aos valores de Deus. 1 João 2, versículo 15 e 17. Há um perigo real de comprometimento sutil ou evidente quando permitimos que o ambiente e as circunstâncias moldem nossa conduta em vez de vivermos de acordo com os princípios divinos. Aqueles que se deixam contaminar pelos valores mundanos correm o risco de perder sua sensibilidade espiritual e enfraquecer seu relacionamento com Deus. Em Tiago 4, versículo 4, temos a advertência de que a amizade do mundo é inimizade com Deus, o que nos mostra o perigo de nos afastarmos da fidelidade ao Senhor. Portanto, precisamos de vigilância constante para que nossos corações não sejam conduzidos a concessões que nos afastem do caminho de Deus. 1 Coríntios 10, 12. Daniel é um exemplo de alguém que tomou uma decisão firme e consciente de ser fiel a Deus, mesmo em circunstâncias adversas. A sua determinação em não se contaminar deve nos encorajar a viver uma vida de integridade, mantendo nossos princípios e valores bíblicos, mesmo em meio às pressões culturais. Assim como ele, devemos assentar em nossos corações o compromisso de obedecer a Deus e não permitir que as influências externas nos afastem de nossa fé. Romanos 12, 2. Em situações que desafiam nossa fidelidade, devemos nos lembrar de que Deus é capaz de nos sustentar. Jesus orou pelos seus discípulos, pedindo que fossem guardados do mal, mesmo enquanto permaneciam no mundo. João 17, 15. Ele também nos fortalece para resistir às tentações e permanecer firme na fé. 1 Coríntios 10, 13. A firmeza em nossa fidelidade não vem de nós mesmos, mas da graça que recebemos ao confiarmos no Senhor. Em Romanos 12, 2, vai nos falar: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 João 2, 15, 17. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Em Tiago 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Primeiro ponto: a decisão de fidelidade. Daniel, levado cativo a uma terra estrangeira, estava cercado por tentações que poderiam afastá-lo dos princípios de Deus. Mesmo diante da pressão de um ambiente pagão, ele escolheu manter sua fidelidade. Sua decisão de não se contaminar com a comida e bebida oferecida na Babilônia reflete um coração comprometido com a santidade, independentemente das circunstâncias. Essa firme decisão deve inspirar os crentes a resistirem às influências que tentam afastá-los de Deus. Romanos 12, 2. Quando somos colocados em situações de pressão, onde o ambiente e as pessoas ao nosso redor promovem comportamentos contrários à vontade de Deus, é fácil ceder e justificar o comprometimento dos nossos valores. Daniel nos alerta que quando abrimos espaço para concessões mesmo pequenas, podemos comprometer nossa santidade e nos distanciar de Deus. 1 Pedro 1, versículo 15 ao 16. A fidelidade a Deus não permite meio termo. Devemos tomar uma decisão firme de não nos contaminarmos espiritualmente. O perigo de ceder às influências do mundo está presente em todos os momentos e pode gradualmente nos levar a nos conformar com padrões contrários à palavra de Deus, como nos adverte Tiago 1, versículo 14 ao 15, onde o pecado começa no desejo e, se não for resistido, leva à morte espiritual.
Devemos estar atentos às armadilhas sutis do mundo que aos poucos pode nos levar a comprometer nossa fé e obediência a Deus. A história de Daniel nos mostra que as decisões tomadas em momentos de pressão revelam o verdadeiro estado do nosso coração. Jesus advertiu em Mateus 6:24 que ninguém pode servir a dois senhores, e isso nos lembra que tentar agradar tanto a Deus quanto ao mundo é ilusão que resulta na perda de nossa fidelidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um, porém, é tentado, quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Assim como Daniel tomou a firme decisão de não se contaminar, nós também somos chamados a viver de maneira íntegra e fiel, independentemente das circunstâncias. No dia a dia, enfrentamos situações que podem nos levar a comprometimento com práticas que desagradam a Deus. O desafio é escolher o caminho da obediência a Deus, mesmo quando é o mais difícil ou impopular. Isso pode incluir dizer não à oportunidade que, embora pareçam vantajosas, envolvem práticas desonestas ou comportamentos imorais. Em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezar ao outro. Não podem servir a Deus e a Mamon. É importante decidir com antecedência como reagiremos a essas tentações, tal como Daniel assentou no seu coração antes de enfrentar a pressão. O compromisso com a fidelidade deve ser renovado constantemente, através da oração, do estudo da palavra de Deus e da comunhão com os outros cristãos, que compartilham dos mesmos valores, lembrando-se de 1 Coríntios 10:13. Deus sempre proverá uma saída para que possamos resistir às tentações. Ponto 2. Princípios que superam a cultura. Daniel e seus amigos estavam em uma cultura completamente diferente, com valores e práticas contrárias aos de Israel. Mesmo assim, eles escolheram seguir os princípios de Deus. Em Filipenses 2:15, Paulo exorta os cristãos a brilharem como estrelas no mundo, vivendo de maneira irrepreensíveis em uma geração corrupta. Assim como Daniel, somos chamados a não conformar-nos com os padrões do mundo, mas a permanecer fiéis a Deus. Vivemos em uma era onde os princípios e valores bíblicos frequentemente entram em conflito com as normas culturais predominantes. A tendência é adaptar nossas crenças para se alinhar com os que é socialmente aceito, o que pode levar a compromissos e que enfraquecem a nossa fé. Em Romanos 12:12, somos advertidos a não nos conformar com este mundo, mas a ser transformado pela renovação da mente. A conformidade com padrões mundanos pode fazer com que pecamos nossa identidade cristã e nos distanciamos dos princípios de Deus. Tiago 4:4. É crucial lembrar que os valores de Deus muitas vezes serão contrários aos valores culturais. O mundo pode pressionar para que aceitemos comportamentos e ideias que contradizem as Escrituras, mas devemos resistir a essa pressão e manter nossa fidelidade aos princípios divinos. Em 1 João 2:16, somos lembrados de que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo, e é fundamental distinguir o que vem de Deus do que vem do mundo. Filipenses 2:15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Para viver de acordo com os princípios de Deus em uma cultura que muitas vezes os desafia, é essencial estar firme em nossas convicções. Como Daniel, precisamos de coragem para viver de maneira que honre a Deus, mesmo quando isso significa ir contra a corrente cultural. Isso pode se manifestar em decisões diárias, como escolher a honestidade no trabalho, manter padrões éticos elevados ou resistir à pressão de adotar comportamentos ou atitudes que não condizem com a palavra de Deus. Em Mateus 5, versículo 14 a 16, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A aplicação prática pode envolver uma reflexão constante sobre como nossos valores e ações se alinham com os princípios bíblicos, mesmo quando isso significa ser diferente ou enfrentar oposição.
Em Mateus 5, 14, 16, Jesus nos chama para sermos luz do mundo, refletindo seus valores e verdade, e assim devemos nos esforçar para viver de maneira que revele a luz de Cristo em nossas vidas. Ponto 3. A recompensa da fidelidade. Por causa da sua fidelidade, Daniel não só foi preservado por Deus, mas também foi abençoado e elevado a posições de honra. Daniel 1, versículo 17 ao 20. Deus honrou sua decisão firme, mostrando que a integridade é recompensada. Da mesma forma, Jesus ensina que aqueles que são fiéis no pouco serão colocados sobre o muito. Mateus 25, versículo 21. A fidelidade a Deus pode ser desafiadora e muitas vezes não parece ter recompensas imediatas. A tentação é desanimar quando vemos que a obediência não traz resultados visíveis ou quando enfrentamos dificuldade. No entanto, a palavra nos alerta sobre a necessidade de persistir em nossa fidelidade, mesmo quando as recompensas não são evidentes e imediato. Em Hebreus 11:6 é dito que sem fé é impossível agradar a Deus. E isso inclui confiar na sua justiça e com recompensas, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Além disso, a fidelidade deve ser motivada por amor e devoção e a Deus, não apenas pela expectativa de recompensas. Em Mateus 6:1, Jesus nos adverte a não praticar a nossa justiça diante dos homens, para ser visto por eles, mas que a nossa motivação deve ser pura e vontade para agradar a Deus. A recompensa divina não é uma transação, mas uma consequência natural da nossa dedicação e compromisso com Deus. A história de Daniel demonstra que a fidelidade a Deus é recompensada de maneiras que podem ir além do que imaginamos. Ao enfrentarmos nossas próprias situações desafiadoras, é crucial mantermos a fé em Deus, que valoriza nossa integridade e compromisso. Se estamos passando por período de teste ou sentido que nossas escolhas de fidelidade não estão sendo reconhecidas, lembre-se de que Deus está atento e que suas recompensas vêm em seu tempo perfeito. Em Colossenses 3, 23 ao 24, e tudo que fizerdes fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, servi. A aplicação que prática envolve continuar firme em nossos princípios, mesmo quando as recompensas parecem distantes. Em Colossenses 3, versículos 3 e 24, somos exortados a trabalhar de coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberemos a herança como recompensas. Nossa fidelidade deve ser uma resposta ao amor e à graça de Deus, e a confiança na sua justiça nos encoraja a preservar. Para concluir, a vida de Daniel é um exemplo poderoso de como a fidelidade a Deus se manifesta em meio a desafios e pressões culturais. Sua decisão de não se contaminar com as iguarias do rei e seu compromisso em seguir os princípios de Deus, mesmo em uma terra estrangeira, destaca a importância de manter a integridade espiritual em todas as circunstâncias. Através da sua fidelidade, Daniel não apenas preservou sua santidade, mas também experimentou a bênção e o reconhecimento divino. Assim como Daniel, somos chamados a viver de acordo com os princípios de Deus, não conformados com os padrões do mundo, mas permanecendo firmes na nossa fé. A advertência é clara. A fidelidade pode exigir sacrifícios e pode não trazer recompensas imediatas, mas a certeza é que Deus honra aqueles que o buscam com sinceridade, como nos ensina as Escrituras. Nossas ações devem ser motivadas pelo amor a Deus e não pela expectativa de recompensas terrenas. A aplicação pessoal desta lição é prática e vital para a nossa jornada cristã. Devemos ser resolutos em nossas convicções, enfrentando as tentações e pressões com coragem e fidelidade. A recompensa por nossa lealdade vem não só em formas visíveis, mas também através da paz e da alegria que experimentamos em nossa relação com Deus. Em todas as situações, podemos confiar que a fidelidade a Deus é sempre recompensada conforme as suas promessas e tempo dele. Portanto, sigamos o exemplo de Daniel, mantendo nossos princípios e permanecendo firmes em nossa fé. Como prometidos, seremos abençoados e exaltados por Deus, refletindo sua luz em um mundo que tanto precisa dela. Você que ficou até aqui, Deus vos abençoe grandemente. Deixe seu like, comente, compartilhe esta palavra com outras pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva no canal